Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui nesse momento de reflexão. E vamos iniciar através da prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual do Dom Feliciano, que está junto de nós nesse momento, unidos através das vibrações amorosas, nos trazendo assim toda a vibração da casa física Dom Feliciano, que nós não pudemos estar lá em função da pandemia. Nós estamos unidos através dessas vibrações amorosas e assim tenhamos muita paz e harmonia, que assim seja. E hoje, meus irmãos, eu trago mais uma vez uma mensagem deste livrinho aqui, Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. E hoje eu vou trazer a mensagem de André Luiz, que nos fala sobre as dificuldades, críticas, nos fala sobre as incompreensões, intrigas, as perseguições, calúnias, tristezas, desilusões, doenças e fracassos. Quem de nós já não passou por uma dessas situações na nossa caminhada? E vamos falar em dificuldade. Quem de nós não tem dificuldades, né? E aí ele pergunta, dificuldades. Ele faz sempre, para essas palavras, para esses sentimentos, ele faz uma interrogação. Dificuldades. E aí o que nos diz André Luiz? Não perca tempo lamuriando, trabalhe, olhe só. Não vamos nos ficar nos fazendo de vítima quando nós tivermos as dificuldades, né? E vamos enfrentar a vida, e vamos trabalhar, e vamos seguir em frente, com muita fé e com muita esperança. Críticas, olha só outra pergunta, e as críticas, né? Quantos de nós, né, ficamos chateados, muitas vezes bravos, em função de sermos criticados, e olha o que André Luiz nos fala, não aborreça-se com elas, aproveite-as no que mostrem de útil. Façamos do limão a limonada, vamos ver o que essas críticas, e vamos ver como é que nós podemos fazer para melhorarmos, para que as pessoas não nos vejam mais daquela maneira, e muitas vezes são críticas injustas, né? Mas são irmãos que não compreendem, nós temos que demonstrar o contrário, mostrar a ele que nós não somos assim para que ele possa compreender. Imperfeições. E aí como lidar com as nossas imperfeições? Todos nós sabemos que somos, nesse planeta de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos. E aí nos diz André Luiz, não busques torná-las maior através da exigência e queixas. Facilite o caminho, a caminhada. Vejam, meus irmãos, que ele diz que nós não busquemos tornar ainda maior, não façamos ela se tornar maior, remoendo isso tudo, porque nós somos imperfeitos. Nem nos queixarmos disso, nós devemos facilitar o caminho, a nossa caminhada, usar as nossas imperfeições para que possamos nos aperfeiçoar e crescermos. Intrigas. Quantas vezes nós não vivemos intrigas em nossas vidas, né? E o André Luiz nos diz, não lhes atenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Olha só, esqueça as intrigas, não deem bola, se é intriga, a própria palavra já diz, né? É coisa que é para nos machucar, nos ferir. Façamos do óleo, como era na época de Jesus, o óleo que dava luz, façamos do óleo uma luz de caridade, façamos desse momento, desse sentimento, uma luz de caridade. Fora da caridade não há salvação, Kardec nos trouxe. Perseguições, quem de nós já não se achou perseguido, né? E sempre que nós nos achamos perseguidos, achamos que é injustiça. E olha o que André Luiz nos diz, jamais revidá-las, perseguindo, devemos esquecer, né? Então, assim, devemos esquecer as perseguições, não devemos dar bola. É isso que André Luiz nos traz. Calúnias. Quem de nós já não se sentiu caluniado, né, meus irmãos? Né? E olha o que ele nos diz, olha como a gente se sente quando nós não temos o entendimento de como agirmos. E André Luiz nos traz esse esclarecimento. Nunca enfureça-se contra as
arremetidas do mal, sirva o bem. Não entremos nessa vibração do mal, essa vibração que nós faz mal. Vibremos pelo bem, pelo amor ao próximo. Tristezas, quem de nós não tem tristezas, meus amigos? Todos nós temos, provavelmente todos os dias, alguns minutos de tristeza. É um planeta de provas e expiações, nesse momento dessa pandemia, com tantas notícias, com tantas pessoas desencarnando, com tantas pessoas doentes, pessoas próximas de nós, inclusive. A tristeza nos abate muitas vezes. E olha o que André Luiz nos diz: afaste-se de qualquer disposição ao desânimo, né? Ore abraçando os próprios deveres. Ele não nos diz para nos afastarmos da tristeza, ele nos diz para nos afastar do desânimo, que não deixamos que a tristeza nos leve ao desânimo. E nós devemos orar, pedir a Deus, né, e seguirmos com os nossos próprios deveres, seguirmos em frente à nossa caminhada. Desilusões, quem de nós já não teve desilusões, ou ainda vai ter, já teve e ainda vai ter desilusões nas nossas vidas? E André Luiz nos diz: por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Olha só, caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor de seu alcance. Olha que mensagem maravilhosa. As desilusões, ele nos diz que nós não devemos dar ao próximo aquilo que é de nossa responsabilidade. Nós desiludimos porque achamos que o outro deveria ser assim como nós gostaríamos que ele fosse, e na realidade ele não é como nós gostaríamos que fosse. E nós não temos essa compreensão. Ele diz que nós devemos caminhar em frente, devemos, dando ao mundo o melhor que nós temos do nosso alcance, das nossas capacidades, né? Do nosso conhecimento, daquilo que nós temos condições de dar ao próximo. Doenças, olha nesse momento, como eu falei, em pandemia, quantas doenças, quantas pessoas próximas doentes, quantas pessoas próximas sofrendo, quantas pessoas conhecidas, não tão próximas, mas conhecidas, né, que estão sofrendo, e essas doenças, e muitas vezes nós acometidos dessas doenças, e André Luiz nos diz: evite a irradiação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiros trazem à alma eterna. Olha só. Nós reclamamos das dores do corpo, nós reclamamos das dores que nós sentimos ou que aquele nosso próximo sente. E André Luiz nos diz que nós devemos evitar a irritação que isso nos causa por nos acharmos injustiçados, vamos falar em injustiça novamente, com determinada doença, e eles raciocinam nos benefícios que o sofrimento do corpo passageiro, trazem à alma eterna. Olha quantos sofrimentos que nós precisamos, de dores, de doenças, para que nossa alma, né, possa buscar o aperfeiçoamento, possa buscar a aproximação com o Pai, o melhoramento, né, e o esclarecimento que nos traz isso. E aí vamos ao último que ele nos traz, que são os fracassos. Quem de nós já não se sentiu fracassado? Com certeza, 1, 2, 3, dezenas de vezes. Somos espíritos ainda muito pequenos, né, da hierarquia espiritual. E ele nos diz assim: não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir, em meio a recursos imensos. Olha, São André Luiz, que nos diz que nós estamos no nosso melhor momento. Claro, nós estamos no nosso estágio mais evoluído que nós temos, é agora. Então, olhemos para trás, pensando como nós já fomos muito mais fracassados. Então, nós temos que olhar esse momento, nós temos que pegar esse momento e não acreditar que existem derrotas, e sim existe a possibilidade, com a bênção de Deus, de nós melhorarmos a cada momento, a cada tempo que nós estamos vivendo um tempo que nos traz o tempo que nós podemos sorrir, recomeçar, renovar e servir, né, para a nossa melhora e com recursos imensos. E a doutrina espírita nos traz todo esse conhecimento,
todo esse esclarecimento para que possamos agirmos e melhorarmos cada vez mais. Vamos encerrarmos com a prece mais uma vez, agradecendo a toda a equipe espiritual, a Jesus, ao bondoso Pai. Agradecemos a todos os espíritos amigos que nos acompanham do Centro Espírita Dom Feliciano, aqueles que estão junto de nós sempre, essas vibrações que nós recebemos nesses momentos de reflexões, e que possamos, através delas, buscarmos a nossa melhora, buscarmos o nosso aproveitamento e buscarmos aquela felicidade que é nos permitida nesse momento encarnatório que nós estamos, para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para nos aproximarmos cada vez mais do Pai. Que temos muita paz e harmonia. Que assim seja. Obrigado e até a próxima, meus irmãos.